confraternização e por qualquer motivo você faltou aí o carvão, faltou o refrigerante, enfim, você pode ligar para o João da Telebinita e ele vai levar na sua casa até de madrugada, hein? Através do serviço que ele tem de delivery. Agora eu quero fazer a leitura do blog, que o tema é o impostor. Há quem pense que para ser um empreendedor basta possuir um negócio ou ramo de atividade. Essa visão, porém, ela está completamente equivocada. O empreendedor é muito mais do que o dono de um empreendimento. A identidade do empreendedor não está nas suas posses, mas em sua alma. Ser empreendedor é ter um incessante desejo de transformar o pouco em muito. Ser empreendedor é nunca se sujar, mesmo estando cercado pela lama alheia. Ser empreendedor é substituir o conformismo pela garra. Essas poucas características já nos mostram que empreender não é para qualquer um, não é verdade? Por isso, infelizmente, o empreendedorismo está cheio de impostores. Pessoas que não querem frutificar, mas apenas lucrar. Pessoas que não desejam crescer, mas diminuir os outros. Pessoas que possuem empreendimentos, mas não possuem uma mente empreendedora. Você já conheceu alguém assim? Pessoas que têm forma, mas não têm conteúdo. Ter um carro, por exemplo, não torna alguém um motorista. Para ser é preciso ter habilitação. No empreendedorismo, a dinâmica é parecida e a habilitação do empreendedor está no seu caráter. Uma das frases mais presentes em nosso blog é essa: você não é definido pelo que tem, mas pelo que é. Portanto, nunca desanime ao cruzar com impostores pelo caminho. Pelo contrário, a existência deles deve servir para consolidar a sua força. Note algo importante. O impostor é uma caricatura daquele que é autêntico. Ou seja, ele é alguém que se frustra por não ser como você é. A raiz da inveja, você sabe qual que é? A raiz da inveja é a frustração. É verdade. A raiz da inveja é a frustração. Pare e reflita só. Impostores invejam os autênticos, pois estes possuem algo que o dinheiro não pode comprar, que é o caráter. Isso o impostor ele não tem de jeito nenhum. Não tem nem como comprar. Encerro o texto de hoje utilizando as estrelas como exemplo. Você já sabia que mesmo durante o dia elas continuam a brilhar? Sabia disso? A luz do sol pode até esconder o brilho das estrelas, mas elas continuam lá, dando o máximo de si. Estrelas nunca saem do seu lugar e sempre brilhando, na mesma intensidade. Nessa terça-feira, te convido a fazer o mesmo. Brilhe ainda que ninguém te veja. Sonhe ainda que ninguém acredite. Vença ainda que ninguém te aplauda. E quanto aos impostores, entregue-os a Deus, o Senhor dos autênticos. Esse é o tema de hoje. E se você gostou, você entra lá no blog, faça o seu comentário, dê a sua sugestão, a sua opinião. Ela é muito importante. Importante para no momento em que eu for fazer um outro tema, eu sempre vou me inspirar nas críticas, nas sugestões, e as opiniões de vocês são muito importantes. O tema de hoje, você que está sintonizando agora aí pela Mundi TV através da Ver TV Canal 10, ou você que ligou o seu rádio agora na rádio Difusora 850 AM, eu acabei de fazer a leitura do blog do Givaco Faria. Givaco Faria, tudo junto, hein? .com.br. E como diz meu amigo Alessandro Almeida, Givago é com J, porque com G é genérico. O tema de hoje foi o impostor. E ontem o tema também foi muito legal. Eu falei sobre a eleição. Mas eu não tratei de política, não.
Eu falei de a eleição porque nós temos que eleger sempre muitas coisas na nossa vida. A nossa vida é feita por escolhas e nós é que temos que fazer as escolhas a cada dia. E você tem que fazer sempre uma eleição a cada momento. Eleger aquilo que você quer para você e eleger aquilo que quem você quer perto de você. Então, para você poder entender o que eu estou dizendo, vai lá, acessa o blog, tá bom? E me diga lá depois o que você achou. E, olha, no momento em que você acessar o blog, você vai ver que tem uma novidade nele, hein? Acessa lá e depois você me diz, tá combinado? Alessandro Almeida, eu quero mandar um abraço para você. Hoje nós estamos com um pequeno probleminha aqui no vídeo. Então, infelizmente, hoje eu não vou poder mostrar o meu amigo Alessandro Almeida, mas está ao meu lado. Mas é um problema técnico, não tem problema. Olha, eu já estão falando no ponto aqui que eu pelo menos mostrar, eu posso mostrar. O áudio é que está com problema. Olha, ele está aqui. Muito bem, olha aí, Alessandro. Mas não tem problema. Afinal de contas, o programa ao vivo ele é assim mesmo. E a gente está aqui para poder estar conversando, porque o programa aqui, ele é um programa que fala de um tema... Eu vou pedir ao Alessandro daqui a pouco você fazer mímica aqui no programa, né? Fazer mímica no programa. Tá tudo certo, Alessandro? Muito bem. Então, esse aqui é um programa A Hora e a Vez do Empreendedor. E o empreendedor é isso mesmo. O empreendedor, ele sempre está se reinventando, ele sempre está dando o seu jeito. E aqui a gente está dando sempre o melhor, porque esse é o nosso jeito. Sempre procurando dar o melhor para você. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados conosco. Olha, tem muita gente, inclusive, que tem sintonizado, tem sido fiel, hein? Olha, muito obrigado. Faz um favor, então, fala para as outras pessoas, diga lá que esse programa, né, diga o que você acha do programa, vai lá, faça a nossa divulgação lá, fala, olha, sintoniza lá na Rádio Difusora 850M, das 10 às 11, ou então sintonize lá também, ali na Mundi TV, através da Ver TV Canal 10. Todo dia nós estamos aqui e vamos estar sempre trazendo pessoas diferentes, pessoas com uma cabeça muito legal, e a ideia aqui é nós falarmos desse tema tão importante que é o empreendedorismo. Nós vamos tentar aqui sempre esmiuçar o máximo sobre esse tema. Tem muita gente que tem dúvidas sobre... Viu, Alessandro, apesar de você não estar podendo falar, porque o áudio está hoje com problema, né? Nós temos aqui sempre temas importantes. Nós vamos tratar mais para frente, inclusive na sexta-feira, nós vamos falar de um tema muito importante que é crédito. Na sexta-feira, fique atento vocês aí que nós vamos falar de crédito. E sempre aquilo que você quiser, um tema importante que você quiser fazer, pode fazer a sugestão, faça lá pelo meu blog, ou então pelo meu Facebook. Pode fazer, de repente, um tema que você quer que eu aborde aqui. Então vai lá, me ajude, porque... Na verdade, o programa não é meu, o programa é seu. Me ajude a fazer um programa cada vez melhor para você. Tá combinado? Eu agora vou aos nossos comerciais, porque afinal de contas, quem nos mantém no ar aqui, né, são os nossos queridos patrocinadores. Eu aproveito para mandar um abraço para cada um deles. Obrigado por estar confiando nesse trabalho, na gente. E você, então, você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio e quiser estar aqui conosco, com a sua marca aqui, quiser estar atrelado à sua marca nesse programa, que já nasceu com o pé direito, hein? Então é muito fácil, você entra em contato através do meu blog também, ou do meu Facebook, fale comigo, que nós vamos estar conversando e a sua marca vai estar conosco aqui. Tá combinado? Então vamos aos comerciais, na sequência eu vou estar trazendo aqui meu amigo Pedro Ongarato, é um empreendedor nato. Tem gente que nasceu para isso, né? E ele vai estar falando sobre esse tema tão importante, tá bom? Vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela.
o que fez com eles. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Implemáquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Implemáquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Empreendedor. Muito bem, voltamos aqui com o seu programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela Mundi TV, através da Ver TV Canal 10. Mas olha, lembrando que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, em conexão, de forma simultânea com a Rádio Difusora, hein? 850 AM, que eu mando um grande abraço para todos os nossos telespectadores e para vocês, nossos queridos amigos ouvintes, que já estavam acostumados conosco aí pela Rádio Difusora, e agora muitas pessoas acabaram agora nos vendo, né? Sabendo, conhecendo a gente. Então, e eu tenho encontrado muitas pessoas na rua que têm falado, olha, eu tenho visto o programa, eu fico muito satisfeito, muito contente, e é exatamente por isso que eu sempre tenho procurado fazer um programa sempre melhor do que o outro. Porque eu entendo que a pessoa que se propõe a fazer alguma coisa, ela tem que sempre fazer o melhor, né? Não adianta ela fazer mais ou menos.
e sempre pode melhorar. Nunca, se está bom, pode melhorar. Se está ótimo, pode melhorar. Porque também, se a pessoa achar que está muito bom, o tempo passa e, naturalmente, ela acaba ficando para trás. As pessoas enjoam, as pessoas querem e merecem qualidade. E por falar em qualidade, hoje eu fiz questão de estar trazendo uma pessoa aqui que pensa muito em qualidade, pensa muito em respeito às pessoas, que afinal de contas ele lida muito com o público, né? Então, para lidar com o público e para mexer com qualidade, eu não posso falar de outra pessoa que não seja meu amigo Pedro Ongarato, ele que tem diversos empreendimentos no município de Campos, diversos empreendimentos, e tem essa característica que você vai perceber ao longo aqui do nosso papo, que de fato ele é um empreendedor. Pedro, obrigado por você poder estar vindo aqui mais uma vez. Você veio quando era só pela difusora, né? Isso. Agora você está estreando aqui junto conosco pela Monte TV e também pela difusora. Obrigado, viu? De nada. Quando for possível, a gente sempre está aqui para passar alguma coisa de importante. O bate-papo sempre leva ao conhecimento das pessoas, da vida do dia a dia que a gente faz. Agora, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é responsável por diversos empreendimentos, são 7, né, ao todo. Você tem a Churrascaria Gramado, para quem, de repente, não conhece o Pedro Ongarato, mas conhece a Churrascaria Gramado, é o Hotel Gramado. Vai me ajudando aí. Tem a Churrascaria Picanha Grill. Tem o Aquários. Tem o Baviera. Tem o Mais Bate. Posto de gasolina. Tem as coisas por aí. E mais coisas que a cabeça sua não para, né? Tem até posto lá na Bahia. Tem até posto na Bahia? Tem. Agora, como que um empreendedor ele pode conseguir tempo para poder... Porque eu já sei que você tem um hobby, né? Que é viajar, que é passear, conhecer coisas novas. Como é que o empreendedor consegue administrar o tempo dele, ô Pedro? Não é fácil, não. Eu estou te fazendo essa pergunta porque tem muita gente, muitos empreendedores, que até estamos ouvindo agora, que ele fica tão atolado com a atividade dele, que ele acaba não tendo tempo para a família, acaba não tendo tempo para um lazer, ele acaba deixando até de viver. Né? Então, como é que consegue administrar esse tempo? Realmente é verdade. Se você não cuidar de tudo e trabalhar numa rotina e observar as coisas antes que aconteça, as coisas errar, é complicado realmente. Para você ter sucesso na vida, muitas vezes você esquece realmente da família. É complicado, você tem que trabalhar muito. Eu sempre falo que para você vencer na vida é complicado. Não é fácil, não. Ainda mais a pessoa que começa do nada. Eu mesmo posso falar que saí de casa, tinha 15 anos e fiz tudo na vida. Fui garçom, fui balconista, fui barman, trabalhei em boate. Até meus 31 anos eu não tinha nada. É mesmo? 31 anos? Até os 31 anos eu trabalhei, eu já estava começando a gatinhar como empresário, mas não tinha nada. Morava em casa alugada, os primeiros estabelecimentos que nós tivemos eram alugados. E você tem que dar de tudo que você tem para vencer. Mas me diz uma coisa, você sempre pensou, eu faço sempre essa pergunta para as pessoas que vêm aqui, até mesmo para que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos vendo, ele possa entender como que é a cabeça de um empreendedor. Eu sempre digo que o empreendedor, ele é uma pessoa diferente. É uma pessoa que pensa de uma maneira diferente. Então, o objetivo do programa é a gente levantar esse tema. Você sempre pensou em ser dono do seu próprio negócio, Pedro? Ou não? Sim. Ou isso foi uma consequência que foi acontecendo na sua vida? Não foi consequência, não. A minha trajetória era um dia ter alguma coisa meu. Seu? É mesmo? Eu queria ser... Mas não sabia o que é ou já sabia? Não, nem imaginava. Primeiro eu nasci no mato. Nasci na roça, não tinha conhecimento de nada. Você é de onde? Sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nasci num município chamado Sarandinha, um município pequeno. Meu pai era agricultor. Eu sabia muito puxar enxada. É mesmo?
puxar a enxada e lavrar a terra com boi. E com arado de mão. Quer dizer, a princípio não ia ter futuro. Nunca imaginaria que um futuro. dia eu estaria morando no estado do Rio de Janeiro. Quando eu era pequena, a gente falava de Rio de Janeiro, imaginava onde ficava. Falava de pão de açúcar, você imaginava um pão feito de açúcar, pão de açúcar. Entendeu? É umas coisas muito engraçadas, mas é real. Na época que eu morava no Rio Grande do Sul, não existia televisão. Internet muito menos. Telefone, muito menos. Telefone era daqueles antigamente que você mandava recado, 3 dias depois o cara se ligava, naquele de manivela. E a vida era assim, aí foi muito engraçado. Tudo começou com um tio meu, né? Esse tio meu, ele trabalhava com caminhão, era motorista de caminhão, tinha um caminhão, viajava Rio Grande do Sul, São Paulo, transportando. E um dia deu uma doideira nele lá, trocou o caminhão num restaurante à beira de estrada. Começou, seu tio? Meu tio. Meu tio é o pioneiro de churrascaria no Brasil. É mesmo, né? Meu tio foi o inventor de churrasco em churrascaria, e meu tio foi o homem que criou o rodízio. Que antes era no chão. Era feito no chão, era feito lá no chão. E depois foi se feito as coisas, e foi se criando os espetos que não era rotativo, era parado. Então tinha que ter muito cuidado. E o churrasco no início era churrasco misto, era uma linguiça, um pedaço de frango, um pedaço de alcatra, um pedaço de carne boi, que nem antigamente não existia boi e não era dividido. Não tinha esses pedaços todos. Era cortado o boi por inteiro. Aí você juntava tudo, alcatra com contrafilé, com chã, e é tudo. Virava tudo carne de churrasco. Não tinha esse negócio de primeira e de segunda, era tudo uma coisa só. Ninguém conhecia carne. Isso pelos idos de quando? 66. Era. Meu tio começou em 64. E você sempre acompanhando ele? Não. Em 64 eu tinha 6 anos, 7 anos. E aí esse meu tio começou a crescer e não estava dando conta de tocar. Aí começou a trazer sobrinho, começou a trazer não sei quem. Aí começou a desenvolver. Aí começou a trazer a família, né? Começou a trazer a família, começou a andar. E o que acontecia nesse período? Os restaurantes de beira de estrada, tinham interesse que o cara que fosse dono de um restaurante que tinha nome, que abrisse um no posto dele, porque trazia um motorista para comer e ele abastecia nesse posto. E o dono do posto tinha interesse no combustível. Então ele tinha um restaurante lá, uma casa. Um ajudava o outro. Aí chegava lá, fazia qualquer negócio para a gente abrir. Aí você abria, crescia o movimento do cara, crescia o nosso, e foi aí que começou a desenvolver. E eu trabalhava de empregado na época. Fui trabalhando, depois fui trabalhar com um português, que tinha uma churrascaria, um português tinha uma churrascaria. Eu trabalhei uns 8 anos, eu acho. Como garçom, como atendente? Trabalhei como garçom, como gerente. Quer dizer, você chegou a trabalhar, então, todas as etapas de uma churrascaria, Tudo. né? Trabalhei de balconista em São Paulo. Trabalhava à noite, trabalhei 6 anos à noite. Quer dizer, isso para o futuro, naquela época... Na época eu tinha 16, tinha 16, 17 anos, aí fui andando. Não imaginava sempre guardar sempre um dinheirinho. Você imaginava isso? Sempre Mas para alguma eventualidade ou para montar o negócio? Sempre pensava no dia de amanhã. Eu guardava hoje pensando que amanhã eu podia me fazer falta. Entendi. Mas não para montar o negócio? Não guardava para montar nada. Mas primeira coisa que eu fui guardando dinheiro, aí quando eu vim morar no Rio, trabalhei muito tempo de garçom no Rio também. Ah, é? Na churrascaria Estrela do Sul, que era de uns primos meus, mas era garçom. Não tinha nada que coisa. Aí depois fui trabalhar com esse português. Aí eu fui garçom, fui para gerente. Aí a esposa dele era uma... O português não tinha nada de parentesco nenhum seu. Nada. E foi o que te deu a oportunidade de você ser gerente? Foi. Porque ele me conhecia já da outra churrascaria. E sabia que tinha capacidade para exercer a função. E aí a esposa dele era uma francesa. Hoje já são até falecidos.
E ela, com o tempo, eu trabalhei lá, acho uns 6 anos. Isso no Rio? No Rio. 6 anos de gerente. Aí eu já tinha comprado 2 terrenos, que eu andava a pé. Eu tinha 25 anos, nunca tive sonho de comprar um carro primeiro. Hoje, a juventude, ela não pensa em ter um negócio, ela pensa em ter um carro, ter uma moto, ter um vestuário que tenha marca. Eu nunca tive vaidade, nunca. Andava de ônibus, fazia faculdade de ônibus, saía da faculdade meia-noite e no outro dia, 6 da manhã, eu estava de pé. E fui andando, aí essa minha patroa, ela me chamou um dia e falou assim, olha, se você não começar a sonhar em ter um negócio seu, eu vou te botar para fora daqui. Que isso, é mesmo? Porque a esposa do português. Porque ela falou, você tem condição de ter um negócio já. Você tem capacidade, você já conhece. Agora, isso é raro, né, Pedro? Uma pessoa, você ser funcionário de uma empresa e uma pessoa incentivar a outra para montar um negócio. Isso... realmente é complicado, mas eu mesmo incentivo muita gente a... Ter o seu próprio negócio. Eu sempre falo para os meus empregados que a gente tem que sonhar. O cara que não sonha não tem futuro. Ele tem que ter ele tem que ter um objetivo na vida. Será que você só pensa em trabalhar e aposentar? Eu tenho 60 anos, não sou aposentado. Nunca fui atrás da aposentadoria. Nunca me preocupou. Eu hoje tenho condição de estar aposentado. Mas nunca fui lá saber quanto é que eu vou ganhar de aposentadoria, que é tão burocrático para você se aposentar que eu não tenho saco para isso. Eu prefiro ficar na minha. Mas de quantas aposentadoria hoje em dia no Brasil? Então, é um peso, não é um benefício, você pode ver que aqui em Campos tem muitas coisas de restaurantes que foram empregados. Meu. Ah, é? Você vê que tem... Mas aí eu queria só para a gente... Porque essa história é muito interessante. A gente vai chegar em Campos. O tempo aqui é muito curto, mas eu queria até que você... Aí quer dizer que ela te incentivou então, Pedro? Ela me incentivou e eu montei um restaurante lá em E que ficou no teu pé então? Ficou. Aí eu montei um restaurante lá em Campo Grande. Na rodoviária de Campo Grande. No alto. E... Quer dizer, te incentivou, te deu todo o apoio? Incentivou, me apoiou, aí eu vendi os meus terrenos. Aí montei o restaurante. Aí levei o raio. É mesmo? Trabalhei muito. Servia 800 marmitas para uma empresa e era tudo pago com ticket. Com os tickets, esses tickets de restaurante. E essa empresa uma empresa chamada McLaren, que fabricava peças para navio, lá em Campo Grande. Ela tinha eu que servia. Eu tinha uma Kombi e começava a fazer comida às 4h30 da manhã para as 11 da manhã. Você imagina você fechar... fazia comida, começava a fazer 4h30. 4h30 da manhã. Você acordava que horas então? Não dormia? No restaurante, não. Eu chegava mais tarde, chegava às 6 horas, 6h30. Aí, 9 horas, começava a fazer as marmitas. E tinha que fechar na mão, com aquelas máquinas. Sei. Meu Deus. Aí fechava aquelas marmitas todinha, encarregava, e tinha que levar uma laranja para cada marmita, ou uma banana, ou uma maçã, que era tipo que era fazer para sobremesa. Chegava lá na portaria, levava. Aí chegava, cada 15 dias eu recebia. Aí o cara pagava tudo em ticket. Havia um monte de ticket assim. Aí lá você ia depois... Aí tinha que pegar aqueles ticket todinho carimbar. É para dar valor mesmo ao trabalho, né? Era uma coisa garantida, né? Esse ticket até, tanto é que esse ticket restaurante tem mais de 35 anos na praça. Entendeu? Uma empresa está plantada mesmo. E foi ali que começou tudo, e depois vim parar em Campos. E vim para Campos e foi indo. E a vida... Olha, você que está sintonizado agora, ligou aí o seu rádio na Rádio Difusora, nós estamos falando aqui hoje com Pedro Ongarato, ele que é um empreendedor aqui na nossa cidade, está aqui há quase 30 anos em Campos, e
eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados conosco aqui pela Rádio Difusora e vocês também que estão conosco aqui pela Mundi TV, através da Ver TV Canal 10. Agora, Pedro, você do Rio Grande do Sul veio parar em Campos. E aí, você, pelo visto, tem esse espírito desbravador, esse espírito aventureiro, né? Que você gosta de viajar. Você não tem medo muito do desconhecido, não, né, Pedro? Mas eu acho que, não sei por que aconteceu, mas é muito incrível. Que eu morei no estado de São Paulo, uma porção de cidades. Eu morei em Jundiaí, eu morei em Jacupiranga, estado de São Paulo, eu morei em Americana, eu morei em Araraquara, e depois morei em Belo Horizonte, morei em Brasília, morei em Fortaleza, depois vim morar em Campos, fui morar no Rio de Janeiro, e do Rio vim conhecer Campos, passava por aqui, que eu tinha um irmão meu que tinha churrascaria em Vitória. E passava por aqui e conhecia Campos. Campos tinha uma churrascaria da Gaúcho, Dois Gaúchos naquela época, né? E tinha um movimento que era uma loucura. É verdade. Um movimento muito grande. A pista passava ali, a estrada, e foi na época da descoberta do petróleo, né? E muito ônibus que carregavam os peão que estavam trabalhando, não sei, fazendo o quê, que embarcavam, acho, para trabalhar nos poços de petróleo, porque eu acho que eles só embarcavam por Campos. Mas aí não tinha nada, não tinha aeroporto, era tudo por Campos. E essas empresas davam um almoço lá, nessa churrascaria. Aí viemos, montamos aqui, primeiro que foi no Salete, e o falecido Dance, e foi difícil isso. Inclusive, eu trouxe aqui, tem um tempinho, já o Fabiano, Rafael, que filho do falecido Ramiro. Ramiro do Salete, contou as histórias aqui. Lembrou muito bem de você aqui. Foi muito engraçado. Quando eu cheguei aqui... Você montou, foi a churrascaria... Minuano. Montei a primeira churrascaria em Minuano, 30 anos atrás. E fora totalmente do eixo... Fora totalmente do eixo. De desenvolvimento, né? Mas era, por incrível que pareça, era o único shopping que tinha em Campos. Agora, tem uma curiosidade, como é que você fazia para poder pegar os clientes e levar para a tua churrascaria? Aí o que aconteceu? Nós abrimos lá, e como na época 70% do turismo brasileiro era por chão, que avião era uma coisa que só rico tinha condição de viajar, hoje já mudou muito. Mas naquela época, você fazer uma viagem de avião era para quem tinha muito dinheiro. Aí, o que acontecia? Os ônibus de turismo passavam por Campos. E eles tinham que dar... Eles davam almoço... 90% dos almoços que saíssem do Rio de manhã davam em Campos. Aí, em contato, fomos no Rio de Janeiro, conhecemos CVC, Orbi, que hoje nem existe mais. Esqueci uma outra que era muito grande. E fiz convênio com os caras, e os caras vinham do Rio e ligavam, nós vamos dar almoço aí na churrascaria. Aí como é que faz chegar aí? Não, você espera aí na BR mesmo que eu ponho vocês aí, porque para chegar no Salete, meu filho... É difícil para poder... Eu não achava nunca. Fiz perdido, né? Quer dizer, você marcava com o pessoal na estrada... Na estrada, para banhar com o ônibus lá e trazia, levava para a churrascaria. Levava lá na churrascaria, fazia o almoço. Depois levava... Aí depois, com o tempo, foram aprendendo onde que ficava, os motoristas ficaram... Pois na verdade, você correu atrás literalmente, né, Pedro? Com certeza. Não adianta, então, eu acho que é muito legal você falar isso, que a experiência das pessoas que a gente traz aqui, é importante nós falarmos. Quer dizer, ninguém pode ficar esperando, né? Se você ficasse esperando o cliente chegar lá, o que ia acontecer? Você ia quebrar. Com certeza. Eu, quando cheguei aqui, eu nunca esqueço que um cara falou para mim um dia assim, você sabe que Campos nada vai para frente. Falou isso com você? Falou. Falou para mim, você vai desistir. Você pode acreditar, Campos ninguém ganha dinheiro. Eu falei, sim, mas eu vou ganhar dinheiro aqui. Aí o cara falou, mas aqui só tem lugar para uma churrascaria só. E já tem você e tem Dois Gaúchos. Eu digo, então, se quem vai fechar vai ser ele, porque eu te garanto que eu não fecho.
E foi real, eu trabalhei, eu tive... E criei muitas amizades também, porque o falecido Rafael Martins, uma pessoa que me apoiou muito, ele tinha umas quantas empresas, o falecido dono da TV Norte, que era deputado, Alair Ferreira, o falecido Zezé Barbosa, quando trazia gente de fora, não tinha, porque em Campos não tinha restaurante. Verdade. Então levava na churrascaria. Eu tive muito apoio desse tipo de pessoas que eu agradeço até hoje, sempre falo. Se eu venci, eu devo a muitas pessoas que me deram muito apoio. Mas que principalmente, em primeiro lugar, você acreditou em você, né? Claro, sempre acreditei. Se você não acreditasse em você, ninguém iria acreditar, né? Com certeza. Quando você monta um negócio, eu acho que a primeira coisa, você tem que ter coragem e fé. Você tem que pegar aquele empreendedor, você tem que pegar você tem que ser o cabeça. Eu sou cabeça até hoje nas minhas empresas, você já me viu no restaurante meu passando carne. É verdade. Eu passo carne, eu limpo o chão, eu faço qualquer coisa. O dinheiro não é tudo na vida de um homem. O ego da pessoa, você ser um empreendedor, você tem prazer de estar ali, atendendo o cliente, você tem o prazer de estar no teu negócio e falar isso aqui, ter meu suor aqui dentro, você conquistar aquilo, o espaço seu dentro da sociedade, mostrar que você é capaz. E economia é importantíssimo, é importantíssimo. Olha, eu tenho desempregado, eu posso falar aqui, de empregados que foram meus e que hoje estão bem dentro da cidade. Tem o Ângelo, que é dono da churrascaria, tem aquele restaurante ali perto da Tarcísio Miranda, Pampa Sul. Sei. Foi empregado meu. Foi empregado, meu irmão. A gente é empregado, mas são empregados que a gente vivia junto, batendo papo, jogava futebol junto, saía junto, mas sempre pensou em ter alguma coisa. E você nunca deixou de incentivar, né? Sempre falar para eles. Agora, Pedro, essa relação de empregado e patrão, eu percebo muito que existe uma grande diferença do empreendedor. O empreendedor, ele trata o funcionário como quase que um parceiro mesmo, né? Um colaborador de verdade. E o patrão não, ele trata o empregado com um certo receio, não é? Uma certa distância, um distanciamento. Você já percebeu isso também ou não? Empregado meu, para mim, tem gente que fala que eu sou muito ignorante. Fala, pá, esse bicho é ignorante. Não sou não, eu sou o melhor homem do mundo. Empregado que sabe me levar, que me conhece, que sabe como é que eu sou, ele tem tudo. Você é autêntico, né? Eu sou autêntico, eu não sei mentir, eu não sei esconder nada, eu falo. E hoje em dia a juventude só pensa em muita droga, essas porcarias, e não sonha. Eles acham que... Eu tenho empregado meus, eu tenho garçons meus hoje que tiram 5 mil por mês, 4 mil e pouco. Você acha que você ganhando 4 mil e pouco, você não tem condições de guardar no mínimo 2 mil por mês? Com certeza. Você tem. Eu tenho empregados meus que tinham 4 mil por mês, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha muito mais. Então, se você tem um objetivo, se você quer ser empreendedor, peraí, esses 2 mil eu vou botar na poupança. Daqui 2 anos, você tem 60 mil na poupança. E com 60 mil hoje, você monta um negocinho. Você monta um negocinho. Você não pode sonhar em querer ter... hoje eu vejo o seguinte, muita gente pensa assim, não, eu estou ganhando 4 mil, vou comprar um carro. Com 31 anos eu não tinha carro. Você falou, outra coisa importante também, é essa questão das pessoas, a finança dela, né? Tem muita gente que ela ganha X e ela não consegue viver com aquele dinheiro, ela sempre está devendo. E se ela ganhar mais, ela vai continuar devendo. O padrão de vida dela começa a aumentar, os gastos dela começam a aumentar. E essa dica que você está dando aí é uma dica de uma pessoa, pessoal, que tem experiência, que passou por muitas dificuldades e que, graças a Deus, veio para a nossa cidade, venceu, está vencendo e tem dado exemplo. Então, essa questão, a pessoa ela nunca deve gastar tudo aquilo que ela ganha, né, Pedro? Sempre tem que guardar alguma coisa. Você não deve nunca pensar que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje.
Você tem que saber que amanhã pode acontecer um fenômeno de você fazer falta aquilo que você gastou hoje, jogou fora. Então você tem que ter uma direção, você tem que ter um pensamento totalmente, se fixar para sempre ter um dinheiro guardado e sempre sonhar que amanhã... o cara, eu conheço muita gente que começou com carinho de pipoca. E comecei a ser empreendedor. Aí vem ele, aí vem o filho. Já conheço gente que tem muitas coisas ser vendedor de quiosque, e tem seu apartamento, e tem sua casa. Eu sempre pensei o contrário. Antes de ter minha casa, eu pensava em ter meu negócio. Porque eu com o meu negócio, eu compro a casa. E eu com a casa não compro o negócio. É verdade. Entendeu? Então não adianta. Como diz o velho ditado, se você não tem a galinha para chocar os ovos, não adianta. Então você tem que ter primeiro a galinha para depois ter que comprar os ovos para chocar. E para depois ter os pintos, senão você não vai em lugar nenhum. Aí tem gente que não. Aí tem um negocinho, eu vou comprar uma casa. Aí vou comprar um carro. Eu nunca pensei em casa. Agora, outro detalhe também, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos vendo, não sei se vocês perceberam, mas eu vou até levantar essa questão, apesar da hora já estar muito já adiantada, né? O tempo aqui passa muito rápido, viu, Pedro? Muito rápido. Você percebeu que Pedro Ongarato, ele é uma pessoa que gosta daquilo que faz. Você vê que quando ele fala com empolgação. Então, não adianta você montar alguma coisa se você não gosta daquilo que você faz, né? Então, tem muita gente, Pedro, que me pergunta, Givaldo, me dá uma dica aí, você que tem contato com outros empreendedores, você que faz o programa Hora e a Vez do Empreendedor, você que está lá no Espaço do Empreendedor, que passam cerca, Pedro, hoje no Espaço do Empreendedor, lá no Palácio da Cultura, passam em torno de 110 a 120 empreendedores toda quarta-feira, Pedro. Então, são empreendedores de diversos tipos de negócios. Diversos. Hoje mesmo me ligou uma que ela mexe com cinema. Se legalizou. Eu vou até trazê-la aqui. Mexe com cinema. Outro dia eu trouxe aqui um rapaz que ele se especializou com corte de cabelo, salão de beleza masculino. Ele faz sobrancelha, cabelo, luzes, faz massagem facial só para homem. Deve gostar disso. Gosta. Então, a questão é o seguinte, aí a pessoa me perguntou, João, o que eu devo montar? Eu fiz a pergunta para a pessoa, o que você gosta de fazer? Não é isso, Pedro? É isso aí. A pessoa tem que, não adianta, quando sonha em montar, ele tem que gostar. Porque tem problema, né? Tudo tem problema. Você teve problema? Muitos. Você tem problema de todos os tipos. Você monta um negócio, de repente você contrata 2, 3 empregados, e eu tenho empregado muito bom e tenho empregado muito ruim. Você tem que estar sempre pensando a primeira coisa que o cara, para ser pode começar do nada. Essa semana mesmo eu estava num salão para cortar o cabelo, aí o cara abriu uma esquina ali perto do Salete, aí eu estava lá, o cara abriu um cantinho lá, como é que é o nome? Negócio de bolo. Ah, sei. Tortas e bolos. Sim. Em Campos nunca teve. Verdade. Impressionante. E o cara, se o negócio dele é bom, se ele pegar de frente, ele vai vencer, com certeza. Porque vai ficar que aquilo ali, amanhã vai todo mundo, tal lugar tem, tal lugar tem. Tudo quando começa o negócio começa a ficar bom, a pessoa começa a se direcionar para aquele lugar. Eu, por exemplo, tenho um aquário. O aquário não é ponto. Você conhece o aquário. Sei. E para quem não conhece, de repente não conhece o nome. Já ouviu falar do nome, mas não sabe o que é lá. Então fica ali em frente à prefeitura. Isso, ao lado. E fica lotado ali, né, Pedro? Então, é um local que não é ponto comercial. É muito ruim o local. É uma esquinazinha morta. E quando nós paramos e montamos um restaurante, você percebeu que, de repente, hoje tem gente que vem de todo lugar. Esses dias teve um cara lá, chegou lá e falou assim, eu vim de Macaé para comer aqui. Eu vim não sei de onde para comer aqui. Eu já levei amigos meus lá e tal. Então, as pessoas, o ponto quem faz é o próprio dono. Você pode montar em qualquer lugar. Se o teu produto é bom,
a pessoa começa a ir. Isso é importante. O ponto quem faz não é o próprio ponto, não, né? Não, quem faz é o dono. É o dono do restaurante, é o dono do comércio. O que você montar, você ter o produto, o cara chegar lá e gostar do que tem. Não é só restaurante. Agora, você já teve algum momento, Pedro, algum momento das dificuldades, desde quando você montou aqui em Campos, algum momento de você, olha, eu vou fechar isso, devido a alguns problemas que você, não precisa nem falar os problemas, mas aconteceu de você, olha, eu vou fechar, e acabou desistindo de fechar por conta dessa vontade sua de estar com o negócio? Porque eu já conversei com muitos empreendedores e isso é um pensamento Nunca, no meu pensamento, eu, infelizmente, eu perdi meus irmãos, eu tinha mais 2 irmãos e perdi. Mas nós nunca tivemos pensamento de fechar nem mesmo nada, com todo tipo de problema? Nada, todos os problemas que vinha tinha que solucionar. Nós começamos ali no Salete, que a gente começou conversando, foi muito engraçado. Aquilo era alugado, e eu acho foi uma coisa que nunca esqueço. Quando eu cheguei em Campos, nós fizemos um negócio com o falecido Ramiro, e cheguei ali para alugar um negócio, e ele não me pediu luva. E aquilo para mim foi muito estranho, porque eu vinha do Rio, eu já morava no Rio, né? E no Rio, qualquer esquina, o cara falava, é tanto de aluguel e tanto de luva. E eu falei, senhor Ramiro, não tocou em luva, não pediu nada. Que nós já viemos preparados para pagar a luva. Uhum. Ele não pediu. E com aquele dinheiro que ia pagar a luva, nós quebramos as paredes e tudo, porque eram lojas pequenas. Nós quebramos 5 lojas e montamos o salão. Aí fez o chão. O chão foi feito até com pedaços de granito, com aquelas máquinas que eu esqueço o nome. Para polir, né? Para polir, para fazer o chão do restaurante. E começamos ali. E todo o dinheiro que a gente ganhava, nós morávamos tudo numa casa só. Eu, falecido meu irmão, minha esposa, meus filhos, empregados que a gente trouxe. Empregados que a gente tinha confiança, que a gente trouxe de fora. Eu trouxe empregados do Rio, o falecido meu irmão trouxe empregados que ele morava com outro irmão meu em Vitória. E morava tudo numa casa só. O dinheiro que nós ganhávamos no restaurante, nós tirávamos só para pagar o aluguel da casa, o aluguel da loja e os empregados. O que sobrava, nós fazíamos uma poupança, tinha uma poupança, esqueci o nome, foi vender até para o Banerje na época. E guardava todo o dinheiro lá. Aí foi quando surgiu o terreno da Gramado. Aí fomos lá, compramos o terreno da Gramado, no falecido, um parente que até faleceu, Zezinho Terra, e compramos e fizemos uma churrascaria, primeiro piso da churrascaria. E quando chegava 3 horas da tarde, a churrascaria acabava o movimento, a gente fechava, ia para lá puxar areia com o carrinho de mão, e que lá era baixo. Carregava, acho que eu devo a muitos empregados também que me ajudaram muito. Eles trabalhavam ali, vinham para lá também. A gente era assim uma família. E pau dentro, e pá, aí botava, enchia aquilo de areia, né, que fez a estrutura embaixo, aí ficou alto. Aí tinha que botar areia para encher. Aí encheu. Aí isso aqui está pronto. Aí de noite botava água, né? Molhar. Para poder aí no outro dia eu chegava lá, estava meio metro para baixo. Ai, meu Deus, mais areia, né? Mais areia. E prego, meu filho, ó. Quando eu falo para a turma dá risada, mas é real. Tirava as tábuas de um lugar para botar no outro lugar, que não tinha condição de comprar mais. E arrancava os pregos, endireitava e pregava o outro lado. Desamassava o prego para Desamassava para pegar na frente. Então, e a vida foi aí. Aí começou tudo, o empreendimento da gente foi assim. E aí depois compramos, nós ia fazer uma pizzaria no 2º andar. Aí depois pensamos, não vale a pena. Aí foi aonde vamos fazer hotel. Que Campos tinha hotel, mas não era tão coisa aí. Fizemos hotel e depois comprei aquele terreno do lado, também, do falecido Zezinho, que sem estacionamento hoje você não é ninguém. É verdade. E daí começou a ficar por Campos mesmo e hoje virou
vira um campista, né? Porque, infelizmente agora não tem mais onde ir, não. Não tem não. E a gente fica muito feliz, entendeu? E mais feliz eu fico de poder, Pedro, poder estar trazendo você aqui. Eu acho que o intuito do programa é esse. Eu tenho trazido aqui diversas pessoas com experiência de vida, porque você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você notou que a gente não fala do empreendimento, a gente fala da vida que gera o empreendimento. Porque não adianta você falar de um empreendedor, de falar de um empreendimento, se a gente não falar de um empreendedor. Um empreendimento sem um empreendedor, ele é apenas um empreendimento. E muitos empreendimentos sem um empreendedor acabam quebrando. E é o que acontece com muitas pessoas que às vezes herdam um negócio. Acaba herdando um negócio, mas ele não é empreendedor, ele não tinha paixão por aquilo, ele não se dedicava àquilo, não se dedicou. Infelizmente, a gente vê aí que pessoas acabam quebrando aquilo que herda, né? Então, por isso eu tive o prazer e tenho um prazer muito grande. Muitas coisas, isso é importante estar falando aí. Agora eu lembrei de uma coisa que é importantíssima. Eu queria que você deixasse, então, nessa sua lembrança, um recado para os nossos empreendedores. O nosso tempo, felizmente... esgotou. Mas é importante, Fala, Ali, importantíssimo a pessoa, você já conhece minha família. Sim. O pai tem uma situação boa, muito boa, é comerciante, tem os filhos, mas não ensina os filhos a pegar o fio da meada. Aí o pai, infelizmente, muitas vezes acontece um acidente, morre, deixa para o filho não sabe nada e vai para o brejo. Então é importantíssimo, desde novo, aprenda. Se quer continuar no ramo que o pai tem, aprenda desde novo, que depois é importante que quando o pai não estiver mais presente, ele sabe tudo o que tem por trás do negócio. E o cara que quiser vencer, ele tem que guardar o dinheirinho dele todo mês e sonhar que ele pode vencer e vence. Isso eu garanto a você. O cara que tem vontade, nunca fique num emprego que você acha que aquele emprego não serve para você. Estou trabalhando aqui, mas não estou satisfeito. Sai. Chega para o chefe seu. Isso aqui não serve para mim. Vamos acertar minhas contas, ver o que dá para mim. Vamos ver se a gente faz um acordo. Me libera aí que eu estou indo para outro. Isso que tem que ser. Você ficar trabalhando em um local que não é prazeroso para você, pula fora do barco. Que isso não vai te levar a nada. Nada. Você não vai ter conhecimento, você não tem vontade, você não vai conhecer nada daquilo e você também não vai ter interesse também em ajudar o teu chefe, nem o teu chefe vai te ajudar, porque você não faz por onde, nem o teu chefe vai fazer por você. E a vida é assim. Aprenda isso. É importante. Dinheiro nunca vai sobrar para amanhã. Sempre vai ter necessidade. Nunca. Pode acreditar. Muito bem. Olha, mais uma vez eu fico muito contente de poder estar fazendo esse programa, um programa que eu, particularmente, fico muito feliz. Todos os dias que eu vim para cá para fazer o programa, eu sei que eu vou estar conversando com pessoas aqui que vai fazer com que eu cresça mais como pessoa, vai me trazer uma experiência muito grande na vida deles. Eu tenho certeza que você também deve estar aprendendo com essas experiências. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse horário. Obrigado a vocês, nossos amigos, ouvintes da Rádio Difusora de 150 AM e vocês da Mundi TV através da Ver TV Canal 10. Amanhã, lembrando, hein, pessoal, amanhã estaremos de volta aqui. Então, avise para os seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, enfim, fale conosco através do Facebook, tá bom? E a gente vai estar interagindo. Se você quiser que eu trate de algum tema específico aqui, você pode também, se de repente você conhece alguém que tem uma história de vida, uma história de empreendimento maravilhoso, fala comigo também, que eu vou estar trazendo essa pessoa aqui e nós vamos aprendermos juntos, hein? Que isso aqui é uma grande lição de vida, lição de empreendedor, tá bom? É na prática mesmo. Grande abraço, pessoal. Fique com uma linda música que eu preparei para vocês, tá bom? Do meu coração para o seu coração. Um abraço, até amanhã.
é a vez do empreendedor.